Olá, eu gostaria de agradecer a todos. Estamos aqui para mais um ATPC de Educação Especial, com a temática Avaliação das Habilidades Sociais e Comunicação Suplementar Alternativa. Né? Estamos aqui num grupo hoje, né? Estou eu, Rogata, né? PCNP de Educação Especial, farei a minha audiodescrição, né? Tenho cabelos longos, né? Estão loiros no momento. Estou usando um óculos com armação marrom, um vestido preto, acho que nem aparece aqui, e um colar aqui com pingente branco. Ao meu fundo tem uma parede bege e uma porta bege, está fechada. Não estou usando maquiagem. Este é um trabalho que estamos resgatando, é um trabalho das diretorias de ensino Americana, Piaí, Campinas Leste, Centro, Guarulhos, Norte, Itapeva, Itararé, Leste 1, Jacareí, Jundiaí, Norte 1 e 2, Piracicaba, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José dos Campos, Sertãozinho e Suzano, né? Então, é o nosso grupo de PCNPs, né, que faz um trabalho da educação especial rumo a uma educação inclusiva, né? Então, para resgatar junto comigo, convido o professor Eduardo Lourenço, né, para discutir conosco essa temática. Olá a todos, sou o professor Eduardo Lourenço, sou professor da Educação Especial, da Diretoria de Ensino de Suzano. Eu aproveito para agradecer a oportunidade e desejar que todos tenham um bom aproveitamento nessa nossa formação. Sou um homem de 44 anos, sou moreno, tenho barba levemente grisalha, óculos com armação cinza, estou vestindo uma camiseta polo verde e ao fundo tem uma parede bege. Passo a palavra, Rogata. E tenho duas interlocutoras aqui comigo. Quanto a Norma Lúcia faz a audiodescrição, a Norma Conceição faz Libras? Pode ser? Olá, boa noite. Eu sou a Norma Lúcia. Eu uso cabelos curtos, eu uso óculos com armação da cor azul, estou usando batom rosa, camiseta preta, também estou usando colar, pingente, e o meu fundo é branco com um bambu etiquetado, colado na parede. Passo a palavra. Agora a interlocutora Norma Conceição, né? Norma Maria Conceição, vai fazer a sua audiodescrição e a Norma Lúcia interpreta em Libras. Vamos lá? Norma, seu microfone está fechado, amor. Boa noite. Eu tenho cabelos negros, longos, estou usando batom e uma camiseta na cor preta e o fundo da parede branco. Ok. Nós temos o nosso PCNP de Tecnologia, Carlos Magno, porém ele está apresentando tela, não consegue fazer a audiodescrição, tá? Ele é um homem, né? Ele é um homem moreno, tá? Tem as sobrancelhas bem marcantes, né? E está usando uma camisa polo preta, né? Não está usando óculos no momento. Bom, vamos lá dar início? Pode passar esse slide, então, Carlos? Vamos para a leitura. Sabe a consciência, Mário Sérgio Cortella. Há uma procura muito intensa hoje em dia pelo atingimento de um lugar aparentemente desconhecido, a morada da sabedoria. O fastio provocado por um modo liberticida
e materialista de existir, somado ao cansaço resultante da oferta incessante de inúmeras e ineficazes fórmulas prontas para o sucesso, leva à aspiração por algo misterioso e extremamente desejado. O sintoma mais evidente dessa ânsia está na profusão de medicinas, religiões, literaturas e pela busca de um sentido para a própria existência. Parodiando o título da estupenda obra do escritor francês Marcel Proust, parece que agora é preciso irmos céleres em busca do tempo perdido. No entanto, o romancista mesmo, em A Sombra das Raparigas em Flor, nos ensina que a sabedoria não se transmite. É preciso que a gente mesmo a descubra depois de uma caminhada, que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar. Porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. Sabedoria, uma maneira de ver as coisas. Claude Lévi-Strauss, antropólogo conterrâneo de Proust, é, sem dúvida, o mais importante estudioso contemporâneo das culturas. Escreveu em O Cru e o Cozido que o sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é o que formula as verdadeiras perguntas. É necessário fazer outras perguntas, ir atrás das indagações que produzem um novo saber, né? Observar com outros olhares através da história pessoal e coletiva, evitando a empáfia daqueles e daquelas que supõem já estar de posse do conhecimento e da certeza. Tempos de arrogância estes nossos. Muitos cientistas se arvoram em detentores da exclusiva posse da verdade. Vários governantes assumem posturas petulantes ao recusarem a existência de concepções divergentes. Inúmeros especialistas insistem na rejeição aos fatos em nome das teorias. Variados líderes religiosos impedem o afloramento da quebra da alienação. Está rareando entre os altamente escolarizados e economicamente beneficiados a imprescindível modéstia sincera, aquela que nos permite enxergar limites em nossos saberes e poderes. Por isso, é imprescindível revisitar um monge beneditino que há aproximadamente 1.300 anos viveu na Inglaterra, Beda, que além de ter sido santificado pela igreja do período, era chamado também de O Venerável. Tamanha foi a erudição e honestidade narrativa que sustentou ao escrever uma trajetória de seus pais. Não, de seu país. Desde a ocupação romana até aqueles dias, que sua obra tornou-se referência para os estudos históricos medievais. Um homem como ele, pleno de conhecimentos e admirado pela imensa capacidade intelectual, conseguiu não ser vítima da presunção, que acomete a muitos e muitas nessa condição, ou até longe dela. Beda nos legou, com validade indeterminada, uma prescrição em forma de advertência, na qual diz que há 3 caminhos para a infelicidade ou fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Uma tríade assim arremessa a ideia de sucesso para muito além do que muitos acreditam
nos nossos modernos tempos. Poderíamos dizer, retomando pelo positivo, as 3 advertências de Beda, que o sucesso está na generosidade mental, ensinar o que sabe, na honestidade moral, praticar o que ensina, e na humildade inteligente, perguntar que ignora. Nesse sentido, o ensinamento do monge está impregnado do que entendemos ser a sabedoria, ou mais ainda, a sapiência. Mas como bradava o sólido lema francês do ensaísta Montaigne, no século em que o Brasil era fundado, né? Que sei eu, né? Pode passar. Então, resgatando esse trabalho, né, das outras diretorias, aqui, né, navegar rumo à inclusão escolar e social. Pode passar, Carlos. Habilidades na avaliação inicial e que devem ser contempladas em todos os planos, né? Então, quando nós pegamos a avaliação inicial anexo 1, né? Principalmente pensando nos alunos com deficiência auditiva, nós temos autocuidado, vida no lar, né? Habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança. Então, hoje nós vamos falar sobre habilidades sociais e a sua importância, né? Podem ser compreendidas como conjunto de comportamentos emitidos frente às demandas de uma relação interpessoal, com a finalidade de maximizar ganhos e reduzir perdas, né? Essa é a definição de Bolsoni, Silva e Carrara, de 2010. A construção de um repertório social se dá por meio de interações entre familiares, amigos e com a comunidade simultaneamente. Definição de Gomide, de 2003. Comportamentos que devem ser aprendidos pelo indivíduo, possibilitando o agir de maneira adequada diante de diferentes situações, completando com sucesso uma tarefa social. Delprete e Delprete, de 2005. Agora vamos pensar no nosso aluno da educação especial, nosso aluno público-alvo da educação especial, né? A Associação Americana de Deficiência Intelectual, né, a AMR, de 2010, propõe uma concepção multidimensional, funcional e bioecológica da deficiência intelectual, entendendo-a como uma deficiência caracterizada por limitações significativas na função intelectual e nos comportamentos adaptativos, dentre estes, as habilidades sociais. Estudos apontam que alunos público-alvo da educação especial, independente da deficiência física, intelectual, motora, visual, auditiva, altas habilidades e TEA, apresentam um repertório baixo e pobre de habilidades sociais, principalmente em termos de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, expressão de sentimentos e resolução de problemas, segundo Delprete e Delprete, de 2005. E aí nós temos a classificação das habilidades sociais, né? Eu gostaria de convidar o professor Eduardo Lourenço, né? Para ele falar sobre esse slide. Obrigado, Roberto. Então, em relação à classificação das habilidades sociais, é um tema muito importante, né? Porque muitas vezes nós, professores, pensamos muito nas questões de conteúdo, né? Seja ele no que nós vamos aplicar, naquilo que a gente vai desenvolver com os alunos, no que vamos trabalhar em relação à flexibilização do conteúdo dos professores das salas regulares, mas muitas vezes a gente esquece
né, que todo o nosso conteúdo, nosso planejamento está atrelado, né, ao anexo 1 e 2, no caso de deficiência intelectual, por exemplo, ou deficiência física, né, que são as avaliações iniciais e o plano de atendimento individual, né, isso muda um pouquinho, anexo 1, 2 ou 3, dependendo da deficiência que nós trabalhamos. Então, dentro do plano que nós fazemos no atendimento individual, há várias questões que nós preenchemos, que ele está coligado ao anexo 1, ele é uma resposta, basicamente, ao anexo 1, né, que é a avaliação inicial, em relação às questões de habilidades que o aluno possui, né? Sejam elas, né, questão de comunicação, posicionamento, equilíbrio, entre outras coisas, e isso vai um pouco mais além, porque ele é algo bem resumido, mas também inclui muitas das habilidades sociais que são necessárias para o desenvolvimento dos alunos, né? Dentro das habilidades sociais, a gente tem o autocontrole e a expressividade, a civilidade, fazer amizades, assertividades, as habilidades sociais educacionais e a solução de problemas interpessoais, né? O importante aqui, quando nós recebemos um aluno, é compreender como ele se comporta, quais são as formas com que ele se comunica, quais são essas deficiências, ou até mesmo todas as habilidades que muitas vezes podem ser até bem mais avançadas em alguns casos, né, com alguns determinados alunos. Em algumas questões de convívio, eles são mais adiantados, outro um pouquinho menos adiantados, né? Então, por exemplo, nós temos o caso de um aluno com autismo, né? Transtorno do espectro autista de nível grave, tá? Não é moderado nem leve, é de nível grave. Isso também acontece com os de nível moderado a leve, mas é mais intenso ainda de moderado a grave, tá? A questão da estereotipia como forma de comunicação, né? Então, nós podemos ver alguns alunos que, quando eles estão conosco ou dentro de uma situação social qualquer, né, deles usarem estereotipia para forma de afirmar, compreender e até negar, né, ir contra aquilo que a gente está conversando, a atividade que está sendo proposta, né? Isso pode ser feito de qualquer maneira. Quais são essas características? Como a gente pode determinar quais são essas estereotipias e como elas se manifestam, né? Como elas estão nos comunicando alguma coisa, né? Eu tenho, por exemplo, um aluno que, quando ele está feliz, ele bate rapidamente o pé. Quando ele está negando, ele bate espaçadamente e forte no chão. E quando ele está simplesmente fazendo uma atividade que ele está raciocinando, ele está refletindo, ele está trabalhando alguma informação, ele bate o pé espaçadamente, bem rapidamente, né? Desculpa, espaçadamente não, rapidamente o pé, né? Para fixar o conteúdo que ele está trabalhando, tá? Pode passar o slide, por favor? E aí, nisso, a gente tem o quê? A ausência ou ineficiência das habilidades sociais, que as habilidades sociais podem causar, né? Problemas internalizantes, que é o retraimento social, a tristeza, a insegurança, o desinteresse por atividades acadêmicas, como também nós temos os problemas externalizantes, que é a irritabilidade, agressão física ou verbal bem presente, bem característico, principalmente de autistas, né? A provocação e a rebeldia, né? Todas essas questões que a gente está tratando até o momento, a gente precisa constatar, conversar com os pais, entender qual é o contexto dele diário, qual é a rotina dessa criança, né? Porque muitas coisas, né, que eles dependem de um convívio para poder desenvolver alguma habilidade, muitas vezes eles não têm, né, dentro de casa. Às vezes é um filho único,
às vezes é uma família que não tem as habilidades necessárias para tratar, para se relacionar com essa criança com deficiência. Isso acaba provocando um atraso naquilo que eles precisam desenvolver, né? Então, muitas vezes, algumas crianças, por o pai e a mãe, a família não saber tratar, né? Aquela criança muitas vezes deixa ela isolada, acreditando que ele estando simplesmente no seu quarto ou no seu local preferido, ali interagindo sozinho, quer dizer, sem interagir com ninguém, né? Estando sozinho, que aquilo é bom para o aluno, né? Que é bom para o seu filho, que é bom para o seu familiar. Mas, na verdade, isso muitas vezes provoca um retrocesso, né? Porque o homem é um ser social. Ele aprende observando, convivendo, né? Trabalhando junto com outras pessoas. Ele aprende basicamente com a sua observação, com uma repetição dos hábitos e das formas que as outras pessoas que já têm uma determinada habilidade já potencializada, por espelhamento. Vou tentar ser um pouco mais claro, né? A criança, por exemplo, ela aprende por imitação, né? Se a gente observar a criança, o brincar dele não é algo descomprometido. O brincar para a criança é algo comprometido. Então, quando a criança está fazendo comidinha, ou está brincando com o carrinho, ou está tentando montar alguma coisa que imite o seu cotidiano, ele está aprendendo através disso, né? Ele está contextualizando o seu meio e aprendendo através disso. Pode passar o slide, por favor? Como melhorar o desempenho social dos estudantes PAE, né? Além das condições incidentais de promoção de habilidades sociais, a escola pode assumir um papel mais ativo nessa aprendizagem por meio de programas para ensinar habilidades sociais, planejados de forma articulada ou paralela aos objetivos acadêmicos. Delpret e Delpret 2005, página 63. Temáticas que envolvam a formação inicial e continuada de professores, unindo-as aos conceitos de habilidades sociais. Utilizar formulário para o professor avaliar os alunos quanto às habilidades sociais e formulário de habilidades sociais dos professores. Programas que visam promover o repertório de habilidades sociais de responsáveis, professores e alunos. Estabelecer contextos interativos potencialmente educativos. Transmitir ou expor conteúdos sobre habilidades sociais. Estabelecer limites e disciplina, melhorar positivamente. Quando nós falamos de avaliação de habilidades sociais, é algo um pouco complexo, né? Porque muitas vezes a gente formata no aluno aquilo que a gente acha que ele já deveria possuir, olhando às vezes, muitas vezes pela idade biológica, né, do aluno, que muitas vezes não corresponde com a sua idade mental, né? Então, nessa questão é muito importante o professor observar essas questões, porque muitas vezes ele vai tentar espelhar o comportamento de um aluno, por exemplo, de 7 anos com outras crianças de 7 anos, sendo uma criança com uma deficiência ou transtorno, isso pode não acontecer. Porque, por exemplo, quando a gente trata, né, quando a gente atende o aluno de deficiência intelectual, a gente tem que saber que a idade mental dele muitas vezes não vai corresponder à idade biológica, né? Isso pode mudar de criança para criança. Então, as habilidades que eles precisam evoluir sempre tem que ser utilizado como parâmetro as habilidades que ele já possui e para onde nós desejamos que ele vai evoluir. Por exemplo, como estava escrito no slide anterior, com disciplina. De que forma a gente vai colocar disciplina? Ele aprender a entrar, agora colocar os seus materiais sobre a mesa, saber a hora de levantar, por exemplo, levantando a mão, né? Muitas vezes ele não faz uso da linguagem verbal, mas isso tem que ficar bem claro, que toda vez que ele precisa se levantar, ele pode levantar a mão, né? Ou quando ele faz uso da linguagem verbal, fazer
ele compreender que um colega, quando estiver falando, ele deve permanecer calado. É claro que isso é muito vasto, né? Existem muitas questões que envolvem a disciplina que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, né? Vamos refletir, aprimorar as habilidades sociais. Qual é o seu entendimento sobre habilidades sociais educativas? O processo de formação dos professores na sua escola contempla o estudo sobre as habilidades sociais educativas? Como a gente falou em alguns slides anteriores, dos professores da sala do atendimento educacional especializado, isso tem que ser rotina, né? Toda essa questão de habilidades sociais, de comportamento, tem que ser muito bem trabalhado e muito bem detectado na avaliação inicial com os pais, tá? Isso é extremamente importante, saber o que o aluno faz, o que o aluno não faz, como ele acorda, se ele tem autonomia para fazer sua higiene sozinho, se ele senta com os demais à mesa na hora do almoço, do jantar, né? Se ele consegue participar de atividades que dependam que ele tenha uma determinada regra ou disciplina, tá? Tudo isso são questões de habilidades sociais que são importantes e que começam dentro de casa. Então, a gente nunca vai conseguir trabalhar habilidades sociais se a gente não souber, na escola, se nós não soubermos quais são as habilidades que ele possui dentro de casa, a partir da família, do núcleo familiar, tá? Como as habilidades sociais educativas constam no projeto político-pedagógico da sua escola? Se não, como contemplá-las? Acho que é um papel importante de todos nós conhecer, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir entender a fundo, né? Mas precisamos ler ao menos e saber o que está proposto dentro do PPP, né? O projeto político-pedagógico de cada escola, né? E saber também a questão das políticas inclusivas, das metodologias para alcançar as crianças com deficiência ou transtornos, se elas estão contempladas dentro do PPP, né? Também é papel do professor do atendimento educacional especializado avaliar, né? Verificar, avaliar e, se for necessário, propor, né? Para que se faça a inserção dessas políticas, tá? De que forma a promoção das habilidades sociais e educativas na sua escola pode contribuir para o desenvolvimento, aprimoramento dessa habilidade nos alunos? Como professor, você considera possível ensinar habilidades sociais e educacionais aos seus educandos? Né? De que forma? Como? Quando? Em que conteúdos? Em que contexto seriam contemplados? É claro que quando a gente fala isso, eu vou fazer aqui, eu vou me arremeter, né, à educação infantil, que ela tem muito bem trabalhado essas questões de habilidades sociais, né, que são o quê? A hora de se levantar, fazer fila, escovar os dentes, porque, né, nas escolas de educação infantil muitas vezes isso é possível, saber se posicionar na mesa corretamente, utilizar o talher. Tudo isso são habilidades sociais. Até usar o talher no ensino fundamental e médio, para um aluno da educação especial, público-alvo da educação especial, ele é importante, né? Nós temos alunos em algumas escolas que conheço que eles, alunos, por exemplo, que têm síndrome de Down, e eles não sabem utilizar o talher, né? O garfo ou a colher, né? Eles não sabem utilizar, eles fazem uso exclusivo de alimentação líquida e pastosa, porque eles não foram preparados, não foi conversado com a sua família, com os seus responsáveis, para levar ele para um fonoaudiólogo, para fortalecer os músculos da garganta, para que ele consiga deglutir adequadamente. Então, isso também é uma habilidade social que tem que ser adquirida, né? E cada habilidade que nós conseguimos com que o aluno avance, abre espaços neurológicos, sinapses, né, no seu cérebro, que permitem que ele venha adquirir novas habilidades, né? Então, hoje, se ele
sabe utilizar o talher, amanhã ele vai saber utilizar o bebedouro sozinho, né? Ele vai saber guardar os materiais dele dentro da bolsa, que nós temos alunos públicos alvos da educação especial, que os cuidadores vão lá exclusivamente para guardar os seus materiais, mas eles têm capacidade, sim, de guardar os seus materiais, de entender qual é o horário da entrada, da saída, né? Tudo isso ele pode, nós podemos trabalhar com os seus alunos, com os nossos alunos, tá? Próximo slide, por favor. Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Da onde foram tirados todos esses contextos do que nós conversamos até aqui no momento sobre as habilidades sociais. É um assunto muito longo, muito abrangente, né? Mas é importante, não tem como nós deixar de falar sobre esse assunto, de nós abordarmos na proposta pedagógica que nós colocamos, dentro do plano do atendimento individual e também com o professor da sala regular, essas questões, né? Temos total possibilidade de trabalhar de forma simples, né? Colocando muitas vezes para um aluno a rotina, né? Isso é muito importante com alunos, por exemplo, que são autistas, que têm o transtorno do espectro autista, nós trabalharmos essa rotina com eles, né? Formar mesmo um painel para que ele possa saber qual é a rotina que ele deve utilizar a hora de entrar à sala, o local que ele deve se sentar, a questão de abrir os cadernos ou o material que nós vamos utilizar, convidar ele para fazer isso, tudo isso dá para descrever em um painel, né? Nós conseguimos fazer isso em um painel que isso também deixa ele mais confortável, né? Os alunos do transtorno do espectro autista, eles trabalham, é essencial para eles a rotina, né? E quando eles saem dessa rotina, muitas vezes nós perturbamos eles, né? Então, quando eles conhecem basicamente a rotina que eles devem caminhar, né, que eles devem atender, eles se sentem mais confortáveis e produzem mais, porque nós estamos antecipando aquilo que eles irão fazer, né? Isso causa menos angústia, né? Ogata, quer fazer alguma consideração? Não, perfeita a sua colocação, né? É muito bom, você fala assim com bastante calma, a gente entende perfeitamente. E acho que as suas contribuições, assim, foram muito felizes e vêm ao encontro dos professores que estão aí nas unidades escolares, junto aos alunos, né? Creio que muitos deles enxergaram ali, né? Isso que você tá trazendo, né? Eu acho que eles se enxergaram vivenciando isso também. Muito bom, Eduardo. Aqui nós temos, né, como é um resgate, o trabalho de outras diretorias, elas convidaram a fonoaudióloga mestre Natália Bertolotto, né, para trazer aí, né, uma fala sobre comunicação suplementar, né, e alternativa. Então, aqui está a fonoaudióloga Natália, né, um exemplo de comunicação alternativa. Pode passar, Carlos. Então, ela fala um pouquinho da trajetória dela profissional. Pode passar, Carlos. E vamos lá, acessibilidade, né? Quando pensamos em acessibilidade comunicativa, o que é acessibilidade comunicativa? Acessibilidade à comunicação requer que as pessoas no ambiente social do indivíduo compreendam a sua forma de comunicação, estejam dispostas e sejam capazes de apoiar a comunicação autônoma do indivíduo, sendo suporte no período da aquisição, né? Então, segundo, né, esses autores de 2013, né, o Grove e o von Tetzschner, acho que é assim que fala, de 2003, né, essa definição. A acessibilidade à comunicação depende dos outros desenvolverem hábitos que apoiem a comunicação autônoma do indivíduo,
O parceiro de comunicação tem papel fundamental neste aprendizado. Então, por exemplo, casos de autismo, muitas vezes tem a metodologia, o PECS, né? O PECS a gente utiliza bastante essa comunicação alternativa. Até porque o aluno com autismo, ele aprende por exemplos, né? Então, pranchas de comunicação alternativa, né? Ela auxilia bastante os alunos com TEA. É um olhar interessante, né? Para nós, professores que atuamos em salas de recurso, em itinerância, né? Com alunos autistas. Então, é bem interessante, tá? Esse olhar, de repente, para o PECS, né? Para a comunicação alternativa. Tecnologia assistiva, uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Pode passar, Carlos? O que é CSA, né? Comunicação suplementar alternativa. A comunicação suplementar alternativa atende às necessidades de crianças e adultos que não podem contar com a fala de forma consistente para uma comunicação funcional. Auxilia no desenvolvimento da linguagem e na compreensão verbal. Pode passar. Então, nós temos a linguagem, né? Nós temos aí uma pirâmide, né? Então, nós temos a fala, a sintaxe, o vocabulário e a parte pragmática, né? Então, se a gente for pensar nas funções comunicativas, lá, na parte pragmática, né? Nós temos o vocabulário, né? Que nós utilizamos no dia a dia, nós temos a sintaxe, as funções sintáticas, né? Da fala. E aí, nós temos, né, observando, quando pensamos em linguagem, pensamos em tudo isso. Pode passar. Classificação de funcionalidade. Então, nós temos, né, condição de saúde, transtorno ou doença, né? Temos funções e estruturas do corpo, atividades, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. Pode passar. Então, nós temos, né, aqui, quando a gente pensa aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, interações e relacionamentos interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, social e cívica, né? Então, aqui, quando pensa em funcionalidade, né? Classificação de funcionalidade, pensando em comunicação alternativa suplementar. Pode passar. Indicações. Não há pré-requisito para usar a comunicação suplementar alternativa. Ela não impede o desenvolvimento da fala, e sim a favorece e estimula. Pode e deve ser usada. Aqui ela utilizou a linguagem, né, pacientes, né? Nós vamos adaptar aqui para o nosso estudante. Pode e deve ser usada com estudantes, né, com alterações cognitivas graves. Pode ser usada tanto para aquisição de funções comunicativas como na ampliação de vocabulário e sintaxe, visando sempre a alfabetização. Pessoal,
Quem estiver no chat, tá? Quiser fazer comentários, ou quem quiser deixar nos comentários alguma pergunta, lembrando que apesar de estarmos resgatando, né, um trabalho feito por outras diretorias e adaptando ao nosso estudante que está ali, né, na nossa unidade escolar, esses ATPCs de educação especial são feitos para você, professor, coordenador, professor especializado e professores dos vários componentes curriculares que atuam em sala de aula. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, sintam-se à vontade para realizar, ok? Eduardo, você gostaria de fazer alguma colocação sobre a comunicação suplementar alternativa? Sim, Roberto, eu queria fazer uma observação, né? Como a comunicação alternativa, ela se encaixa totalmente com a questão das habilidades sociais, né? Quando nós falamos, por exemplo, de colocar uma rotina, por exemplo, para um aluno, né, que tem o transtorno espectro autista, nós precisamos interagir com esse aluno, que muitas vezes ele não faz, né, não utiliza da linguagem verbal, né? Então, para a gente conseguir fazer um quadro, por exemplo, que demonstre tudo o que ele necessita fazer, nós dependemos da comunicação alternativa, né? Não há como a gente dissociar, né? E quando a gente fala muito da questão da comunicação alternativa, nós muitas vezes limitamos a questão do aluno com autismo, mas ele também pode e deve ser muito utilizado com crianças, por exemplo, que têm paralisia cerebral, que é a parte do cérebro afetado, né, pela isquemia, enfim, que muitas vezes impede com que ele faça a utilização da linguagem verbal, ele necessita também de uma comunicação alternativa, né, da PEC, né, como a gente utiliza, seja ela por meio de uma prancha, né, por meio até mesmo de um software, né, que nós temos também para utilizar em tablets, a comunicação alternativa, né. Então, isso é extremamente importante, é isso que eu queria fazer de observação até nesse momento. Obrigado. Perfeito, né? Muito boa a sua colocação. E geralmente, né, a gente pensa em comunicação alternativa, a gente já pensa nos alunos com TEA, mas como você falou, o aluno com paralisia cerebral, né, é muito interessante a utilização da comunicação alternativa. Assim como o aluno, muitas vezes, com surdo-cegueira, né? Nós tivemos um aluno na rede que ele tinha surdo-cegueira e a professora, né, que ficou muito tempo com ele, que auxiliou até no processo de ensino-aprendizagem, ela, assim, muito, né, do que ela ganhou, né, no processo de ensino-aprendizagem com esse aluno foi por meio das pranchas de comunicação alternativa, né? Então, tem casos e casos que ela pode e deve ser utilizada, né? Aqui, como está falando as indicações, não há pré-requisito para usar, né? Ela não vai impedir o desenvolvimento da fala, e sim favorecer e estimular, e pode e deve ser utilizada com estudantes, né, que necessitem, né, que necessitem. Então, nós citamos o caso dos autistas, né, o Eduardo trouxe o caso do estudante com paralisia, né, cerebral, né, que é, na verdade, uma deficiência física, e eu lembrei também desse aluno com surdo-cegueira que se beneficiou bastante, né, por meio ele se beneficiou bastante por meio da utilização da comunicação alternativa também. Pode passar, Carlos? Para saber se o indivíduo é candidato à utilização de comunicação alternativa, as seguintes perguntas podem ajudar. Ele ou ela não fala? Tem um atraso na fala?
Tem uma fala incompreensível? Tem um vocabulário limitado? Parece surdo? Usa uma palavra, frase ou sentença uma vez e depois não mais? Então, aqui, né, o trabalho que essa fonoaudióloga trouxe. Quando a gente pensa nessas perguntas, tá? Aí já é assim, na verdade, um roteiro, né? Para saber se pode utilizar ou não, tá? Aí, no caso dos nossos estudantes, se a gente fizer uma adaptação, como que a gente pode pensar? Esse aluno com autismo, será que, né, isso vai estimular a fala dele ou vai favorecer a comunicação? Esse aluno com paralisia cerebral, que tem uma dificuldade na sua maneira de se expressar, né? Será que isso vai favorecer a comunicação dele? Então, acho que nós, professores, né, é que a fonoaudióloga, enquanto na área da saúde, né, ela traz essa contribuição pensando, né, na relação paciente e o principal incômodo que é a fala, mas eu acho que nós podemos fazer a adaptação para o estudante público-alvo da educação especial que necessita e queria se beneficiar desse recurso, né? Então, aqui está mais questões. Usa a fala apenas para pedir algo que deseja muito? Faz pedidos, eu quero, mas não comentários? Estou com sede, estou com frio, o almoço está delicioso. Tem uma fala ecolálica, ou seja, repete palavras e frases que ouve. Isso, o autista, né? Ele tem muito essa questão de ecolalia, né? De repetir uma frase que muitas vezes não tem a ver com o contexto, né? Então, por exemplo, ele gosta muito de futebol e você perguntou uma outra coisa, mas ele lembrou que ontem tem o jogo, ele gosta. Ele vai falar uma coisa totalmente fora do contexto, né? Então, você perguntou, tá gostoso? Ele vai falar, hoje à noite tem futebol, né? Hoje à noite tem jogo. Então, a ecolalia significa, né? Isso, essa fala repetida, né? Disso que ele ouviu e que, para ele, faz toda a diferença por ser importante, por ele gostar, né? Mas é uma frase que se repete e não está dentro do contexto que você perguntou, né? Tem dificuldades em fazer pedidos? Tem comportamentos difíceis de serem interpretados? Não responde a perguntas? Tem dificuldade na memória de curto prazo? Só lembrando, a memória de curto prazo é aquela memória imediata do aqui e agora, tá? A de longo prazo é aquela memória mediata, né? É aquela memória que você vai resgatar um tempo depois. Tem dificuldade em iniciar interações? Tem dificuldade em interagir com outras pessoas? Comunica-se apenas sobre tópicos específicos? Fica brava e frustrada por motivos desconhecidos? Fica brava e frustrada por motivos conhecidos, mas aparentemente razões que não fazem sentido? Pode passar, Carlos. Funções comunicativas, né? As muitas razões para nos comunicarmos, né? Aqui nós temos as funções comunicativas, né? Ensinar, né? Ensinar, discordar, expressar necessidades físicas, contar uma história, reclamar, fazer de conta, relembrar, elogiar, fofocar, comentar, protestar, delatar alguém, descrever, negociar, fazer piada, expressar opiniões, compartilhar informações, responder perguntas, chamar atenção, expressar sentimentos, compartilhar uma ideia, orientar, contar segredos, falar de interesses, cumprimentar, pedir ajuda, discutir, fazer escolhas, fazer perguntas, esclarecer, flertar, reclamar. Cada uma nos ajuda a construir relações e a compartilhar sobre nós com o mundo,
né? Bem interessante aí, né? A chamada da frase. Roberta, posso fazer uma observação? Pode, por favor, à vontade. Vendo, né, essa imagem, né, com muitas, né, tem muitas funções comunicativas, né, e geralmente as crianças que estão aptas a fazer o uso da comunicação alternativa, a gente descobre, principalmente porque elas fofocam muito, como está escrito aí, delatar, né, gosta de comentar alguma coisa que não deveria, às vezes a gente fica até envergonhado, né, então eles fazem sinais para falar das pessoas, né, às vezes com mais facilidade ou mais dificuldade, dependendo de quanto, né, ele foi afetado pela deficiência, pelo transtorno que ele está passando, né? Compartilhar informações e isso me fez recordar muito que quando a gente quer começar a trabalhar com a comunicação alternativa, muitas vezes, principalmente no início, a gente quer fazer com eu não tenho outra forma de falar isso, despejar sobre o aluno muitas informações ao mesmo tempo, né? A gente faz uma expectativa muito grande, né, para trabalhar com ele questões que a gente tem que começar com pequenas informações, né? Até porque muitas vezes a criança com deficiência intelectual, como também o autista, desculpa, autista não, principalmente deficiência intelectual e a criança com deficiência física, paralisia cerebral, eles costumam esquecer com muita facilidade. Então, sempre trabalhar poucas coisas, né? Uma coisa de cada vez. Então, hoje nós vamos trabalhar somente sobre a questão de emoções, né? E muitas vezes, se você olhar, assim, né, nós temos muitos materiais desenvolvidos de comunicação alternativa que vão desde o mínimo de informações até uma prancha gigantesca com inúmeras informações, né? Mas que para alguns isso pode não funcionar inicialmente, precisa desenvolver passo a passo, né? A pequenos passos, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter essa cautela, essa calma de fazer um planejamento. Hoje nós vamos trabalhar, hoje ou essa semana, somente as emoções feliz, triste, fome, frio, né? Para que a gente consiga fazer com que ele fixe e isso permita com que ele avance com mais facilidade, sempre retomando novamente, cada vez que a gente for trabalhar algumas das emoções principais e introduzindo novas pouco a pouco. Era isso que eu queria falar. Nossa, perfeito. Pode passar, Carlos. Então, né? Vamos pensar aqui, funções comunicativas, né? Recusar, expressar incômodo, protestar, recusar ou negar algo. Obter, expressar satisfação, continuar uma ação, obter mais de algo, pedir mais de uma ação. Escolher, pedir um objeto novo, pedir objetos que estão fora do alcance. Interagir socialmente, expressar interesse por outras pessoas, chamar atenção, pedir atenção, mostrar afeto, saudar outras pessoas, oferecer ou compartilhar coisas, dirigir a atenção a alguém, a algo, usar fórmulas sociais educadas, trocar informações, responder a perguntas de sim e não, perguntar, nomear objetos e pessoas, fazer comentários. As funções comunicativas, né? Então, o resgate, justamente para pensarmos o quanto, quais são as consequências da ausência, né? Dessas funções comunicativas na vida do nosso estudante, né? Então, por isso que é legal o resgate, o olhar para elas, né? Como um ponto de atenção. Pode passar, Carlos. Nesse sentido, então, a comunicação suplementar alternativa é verdadeiramente multimodal, permitindo que uma criança use todos os modos possíveis para comunicar mensagens e ideias,
Algumas crianças pequenas não têm um meio convencional de se comunicar e podem expressar seus desejos e necessidades comunicativas de maneiras socialmente inaceitáveis, como por meio de meios agressivos ou destrutivos, autoestimulante aqui tá, perseverativos, né? Mas, na verdade, acho que no caso, né, da criança ter, assim, uma dificuldade maior mesmo, né, em relação à comunicação. Então, usar comunicação suplementar alternativa não é fazer perguntas sim ou não, não é só escolher objetos, core words são essenciais, né? Então, na verdade, significa, assim, explorar mais, né, o universo, a simbologia, né, ou montar, né, essa comunicação de uma forma que você consiga explorar mais esses objetos. Eu acho que o nome do software que ajuda o professor a construir, né, pranchas de comunicação suplementar alternativa, eu acho que é Board Maker, né, Eduardo? Que eu acho que é um software que ajuda a construir pranchas de comunicação alternativa. Isso mesmo. E aí ele tem, né, umas estratégias de você explorar, se bem que você pode fazer de forma simples, né? É que essa questão, né, de não é só fazer pergunta, não é só escolher, é justamente para o professor conseguir deslanchar mais com aquele aluno, né? Pode passar. Ó, aqui é o exemplo, né, de uma prancha, né? Ó, na verdade, é uma prancha simples, né? Tem aí expressões, né? Ela está assim mais voltada para expressões, né? Mas é uma prancha simples. Quer comentar, Eduardo? Quero sim, Roberta. A gente até falando, né, sobre a questão da prancha. Quais, por exemplo, isso é uma dúvida que alguns professores às vezes chegam e me perguntam, por onde eu devo começar? Né? Como eu sei como trabalhar, como eu sei fazer ele entender, né? Cada um dessas imagens para poder acrescentar na comunicação com o aluno, né? Ele mesmo vai te demonstrar muitas coisas que ele utiliza uma linguagem alternativa, ou seja, às vezes ele faz um gesto, né? E aí a gente pode incluir o que precisa, e também sempre está dentro de uma situação, né? Não adianta eu não estar com o alimento próximo, ou não estar próximo da hora do intervalo, eu querer fazer com que ele entenda um desenho que muitas vezes não está muito completo, não está muito fácil de entender, por exemplo, que seria comida, por exemplo, né? Eu tenho que incluir, muitas vezes, esse aluno dentro da situação, né? Então, eu tinha um aluno, por exemplo, que ele fazia assim para mim, ó, comida, né? Ele queria comer, né? Então, ele sentia o cheiro da comida na hora do intervalo e ele fazia a imagem para mim. Então, dentro desse, o sinal, desculpa, dentro desse contexto, a gente consegue incluir muitas outras coisas, por exemplo, tipos de alimentos, né? Informações relativas à nutrição, né? Ao hábito, tipo, sentar à mesa, né? Por símbolos, tem uma infinidade de símbolos que a gente consegue utilizar. Outra coisa que me chama a atenção também, se vocês olharem, por exemplo, o sinal de acabou, né? O aluno, ele não vai olhar aquele sinal e vai compreender o que você está dizendo para ele. Ele não vai saber utilizar esse sinal e vai ver na mente dele, acabou. Você precisa praticar com ele, né? Tipo, acabou. Da mesma forma, interpretar para ele a imagem que nós estamos vendo, né? Ajuda, né? Me ajuda, né?
Então você precisa interpretar para ele, fazer o sinal, né? Não sei aonde, né? Então não basta a gente pegar e mostrar uma imagem e achar que o aluno vai entender, que ele vai incorporar aquilo para a forma com que ele utiliza para se comunicar. Eu tenho que saber interpretar aquele símbolo, aquela imagem, virar a página, pegar o livro, ó, virar a página, começa a contar uma história para ele e para no meio. Quando ele quiser ouvir mais, você mostra o símbolo para ele e faz assim para ele, ó, virar a página, né? Também a gente tem que ter uma precaução que muitas vezes ele entende o que nós falamos. Ele não sabe verbalizar, ou não consegue verbalizar, ou não tem um método ainda totalmente eficaz para poder fazer o sinal que ele precisa para que a gente entenda, né? Então, eu tenho, por exemplo, tive, né, no ano de 2019, um aluno que não entendia tudo que eu falava com ele. Basicamente, assim, ó, era muito pouca coisa que ele entendia, só que ele não verbalizava. Então, por exemplo, quando eu ensinava para ele, né, alguns conteúdos, para ele que ele estava no processo de alfabetização e estava avançando muito rápido, até, graças a Deus, nós tínhamos um acordo, porque é claro, né, a gente tem que dar aquela pausa para interagir com o aluno, para ele ter esse momento para ele poder respirar, né? Então, qual que era o nosso acordo? Um dia era uma véspera de carnaval, aliás, de 2020, véspera de carnaval, e estavam as crianças no pátio, cantando algumas músicas, né? Ensaiando para o carnaval, né? E aí ele pegou e falou para mim assim, ó, e falou para eu ouvir o que estava passando, né? Falei, você gosta de funk? Ele falou, eu gosto. Mas ele falou, não, minto, desculpa, ele acenou com a cabeça, gosto. Aí eu achava que ele não tinha entendido bem o contexto, né? Eu falei, então faz o seguinte, se a gente completar a atividade aqui, ó, que era uma prancha, né, em que ele interligava as imagens às letras iniciais, se a gente terminar, eu deixo você escolher uma música. Ele pegou o meu celular depois que eu permiti, deixei desbloqueado, ele procurou a música dentro do que ele achava que tinha que ter, achou, não consegui entender qual foi a maneira com que ele conseguiu chegar à música, mas ele chegou, pôs e a gente riu muito, tudo. Eu falei, então tá bom, toda a lição que a gente ia dar, a gente tinha combinado de que eu deixava ele ouvir uma música que ele queria, né? Então, assim, muitas vezes a gente está lidando com um aluno que ele tem total compreensão, tá? E detalhe, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o aluno quando a gente vai falar se ele entende ou não, principalmente próximo dele. Porque quando eu perguntei para um professor que era dele, da sala regular, ele falou que ele não sabia nem achava que ele nem estava entendendo nada, ou seja, muitas vezes as pessoas podiam estar falando alguma coisa desagradável a respeito dele, né, que a gente sabe, e muitas vezes a gente não corrigia o outro aluno, né, pode não corrigir um outro aluno que está fazendo alguma piada desagradável, está fazendo um comentário maldoso, que nós precisamos, infelizmente, corrigir isso dentro de sala. Muitas vezes o aluno está ali, ele não está alheio à informação. Mas era esse comentário que eu queria fazer, Rogata. Nossa, perfeito. Sempre, né? Sempre traz as situações aí que encaixam direitinho no assunto que a gente está tratando. Nossa, bem lembrado, né? Ele pode não ter a compreensão verbal, mas não quer dizer que ele não esteja entendendo. E mais um cuidado que devemos tomar, né? Sim, exatamente. Perfeito. Isso, aqui tem uma outra prancha, né? Olha, com símbolo de interrogação, né? Eu quero fazer uma atividade, eu gosto disso, eu não gosto disso, algo está errado. Então, vocês estão percebendo a riqueza nas expressões, nas emoções, né? Também dá para trabalhar essa questão, né? Das emoções, né, Eduardo? Das atitudes, né? Nas expressões, e como o Eduardo bem colocou, né? Não é só mostrar o desenho, nós temos que trabalhar com o aluno, né? Para ele nos dar a resposta, né? Então, realmente, levar ele a manifestar, né?
o que ele pensa, né? O que ele gosta, o que ele tem dúvida, porque muitas vezes, né, o óbvio não existe, né, gente? Então não adianta a gente falar, não, a imagem, tudo bem, a imagem vale mais de 1000 palavras, mas nem sempre ela é óbvia, o óbvio não existe, né? Ainda mais para um estudante ali, né? Um pré-adolescente, então muitas vezes o óbvio não é óbvio, tá? Então essa imagem ela tem que ser trabalhada. Nossa, essa é bem essa é bem detalhada, né? Nós temos aqui vários símbolos, né? Nós temos verbos, essa é bem detalhada. Vocês estão percebendo a diferença de prancha para prancha? Eduardo quer comentar sobre essas duas pranchas? Quero. Essa prancha que você está, por exemplo, agora, nesse momento na imagem, né, está sendo mostrada na imagem, ela geralmente é a mais usual e é a mais simples, né, de se trabalhar, né? A gente está vendo ali, por exemplo, ações de verbos, por exemplo, fazer algo, né? Demanda uma necessidade de uma explicação muito detalhada, né? Trabalhar muitas e muitas vezes essa mesma informação, porque é um símbolo bem difícil, né, de compreensão, né? Então, por exemplo, nesse símbolo, por exemplo, eu gosto disso, não gosto disso, para um aluno, por exemplo, com autismo, que é muito seletivo para alimentação, né? Nós temos um aluno no Sebastião Pereira Vidal que ele não suporta comidas pastosas e nem a imagem ou o cheiro de banana, né? Ele passa mal de vomitar, né? Se ele vê. Então, por exemplo, essa imagem de eu gosto disso, eu não gosto disso, é muito fácil da gente trabalhar com certos alimentos, né? Colocar para ele, né? Fazer uma preparação prévia, os tipos de fruta. É claro que sempre perguntando com os pais o que ele gosta, o que não gosta, porque pode ser algo muito forte para ele, né? Mas, por exemplo, se ele gosta de bolacha, qual é o alimento que ele suporta ver que ele não goste, né? Que ele não vá ter não é exatamente surtar, né? Ele não vai ter uma ação, né, de rejeição, tipo de correr, de sair da onde que ele está, quando você for explicar, né? É claro, cada aluno com autismo, ou seja, de todas as transtornos de deficiência, cada aluno é um aluno, mas no autismo, né, mesmo ele sendo, por exemplo, de grau moderado, é moderado você fazer uma comparação, eles têm muitas questões muito particulares, né? Então, muitas vezes eles não suportam ver o tomate, que é vermelho, né? Eles fazem uma associação com sangue, por exemplo, que eles não gostam, né? Alimentos de uma determinada forma. Então, essa parte é muito importante. Na outra prancha, que está aparecendo agora no slide, vocês podem notar que é uma prancha muito, muito complexa. Para a gente conseguir chegar a essa prancha, nós precisamos dar uma base muito boa no início com a outra, né? Então, a gente pode começar a trabalhar desde lá do primeiro ano, as imagens básicas, para a gente conseguir alcançar, se possível, claro, se possível, no final da idade escolar dele, uma prancha dessa complexa, né? Então, a gente nunca deve pensar que o nosso aluno vai chegar e vai olhar uma prancha dessa com essa complexidade e vai conseguir executar. Então, o pesquisar o tipo de imagem, o tipo de pack, o tipo de prancha que nós vamos utilizar com mais ou menos símbolos, mais ou menos imagens, é uma parte importante também, tá? É esse comentário que eu queria fazer. Sempre muito pertinente. Olha, aqui tem uma coloridinha, né? Aqui das perguntas, dos pronomes, dos verbos, data e hora, né? Essa parece que é um pouco mais selecionada, né, Eduardo? Não sei se são as cores. Ela é menos complexa que a anterior, embora ela tenha, né?
Ela deve Exatamente. atrapalhar muitas coisas aqui, né? É essa que geralmente se utiliza muito em tablets, né? Se a gente olhar um software, e a gente utiliza muito em tablets, né? Então, por exemplo, isso é muito bom para trabalhar não somente com o aluno, porque tem que ter uma continuidade em casa com a família. Por quê? Por exemplo, essa prancha, eu gosto muito de tecnologia, então eu trabalho praticamente tecnologia com todos os meus alunos, né? Então, essa prancha é extremamente boa para se trabalhar, né? Mas a gente não vai conseguir trabalhar com essa prancha, fazer com que ele utilize bem essa prancha, manipule bem, se a gente for trabalhar somente 1h30, 2 horas no máximo, né? Nós precisamos também trazer os pais para que eles tenham esse aplicativo, tenham esse programa dentro de casa para os pais, né? Quando é possível, senão a gente ou os pais que não têm essas condições financeiras ou não têm acesso à tecnologia, nós utilizamos a outra, que é a física mesmo, né? Que nós conseguimos, inclusive, confeccionar se for necessário. Tá? Mas por exemplo, nesse programa, é excelente para a gente trabalhar com a criança para se comunicar em várias situações. Por exemplo, a gente lá tem a imagem no verde ali de gostar, de querer, né? Então, a criança, eu quero, e ela faz o som, tá? Ela tem a resposta sonora, tá? É só vocês observarem quais são os melhores aplicativos, eles têm a resposta sonora, de querer, eu quero, né? Então, você tem imagens, por exemplo, que demonstram eu quero. E o aluno precisa estar dentro do contexto com a família para mostrar, naquele momento que ele está próximo à alimentação ou próximo de algum lugar que ele quer ir, mostrar que eu quero e fixar aquele conteúdo. Então, também tem que ser ensinado para os pais para dar essa continuidade, né? Que vai ser o momento que ele vai estar dia de semana, final de semana, feriado, né? Ele sempre vai estar com a família. Então, a gente dá a base, mas tem que haver essa continuidade dentro de casa, porque é o momento mais importante, o período, né, mais importante, que é muito longo, muito extenso, que é desde o acordar dele que você tem a rotina, olha, rotina, voltando para as habilidades, né, sociais, para a rotina, né, dele, então até o dormir, tá? Ele mostrar que está com sono ou dormir, tem aí os botões, né, que representam essas informações. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Nossa, realmente, né? Essa é utilizada nos tablets, né? Realmente. Muito interessante essa prancha. E a noção de continuidade também, né? 50% escola, 50% família. O quanto que a família é essencial nesse processo, né, Eduardo? E aqui nós temos, então, né, uma relação, nós temos uma relação entre a saúde e a educação, né, que a Fono trouxe, profissionais da saúde, né, a fonoaudióloga, a escola e família. É como se fosse, né, uma parte aí da rede mesmo, né? Muito interessante. Pode passar. Componentes da comunicação alternativa. Símbolos, recursos, técnicas, estratégias. Pode passar. Componentes da comunicação alternativa. Símbolos, né? Objetos, palavras, ícones ou sistemas simbólicos, né? Recursos, baixa, média e alta tecnologia, né? Cartões, pranchas, livros, pôster, vocalizadores, software e aplicativos. Nós temos como técnicas acesso direto, né? Apontamento manual, outra parte do corpo, né? Com ponteiras, com luz, troca de símbolos, né? Temos o acesso indireto, né? Varredura pelo parceiro, varredura automática, passo a passo, e estratégias, como as mensagens podem ser transmitidas de forma mais eficaz e eficiente.
tempo, posicionamento, disposição, layout, agrupamento, predição de palavras, etc. E temos metodologias, abordagens, né? CORE, né? O PODD, PECS, cenas visuais, histórias sociais, imersão, modelagem, Makaton e o LAMP. Eduardo, você quer falar um pouquinho desses componentes da comunicação alternativa? Quero sim. Uma forma que eu trabalho, às vezes, não é sempre, tá? Tudo que eu faço, assim, eu vou procurando uma melhor alternativa, uma melhor forma de trabalhar com cada aluno, né? Uma coisa que a gente pode colocar para o aluno entender quando é possível, quando ele está, principalmente quando ele tem um autismo mais leve, ou um Asperger, ou ele teve a paralisia cerebral, né, a deficiência física da paralisia cerebral, que permite que ele tenha uma melhor compreensão, né, de mundo, né, de emoções e tudo mais, uma maior facilidade. Alguns filmes de cinema mudo, eu pego algumas cenas de cinema mudo em que não tem nenhuma linguagem verbal, né, e coloco para eles verem. É claro que a gente tem que tomar cuidado de quando a gente vai utilizar desse recurso, que se a gente observar o cinema mudo, ele geralmente anda a uma velocidade mais rápida e não dá muitas vezes para o aluno aproveitar, né? Então se a gente observar o Charlie Chaplin, ele exagera nas cenas, utilizando as mãos, as expressões faciais, os olhos, né? Quando ele fica ansioso, né? Coloca a mão no coração. Então, isso pode servir de base para a gente conseguir trabalhar inúmeras coisas para os alunos dentro da sala, na comunicação alternativa, porque vai permitir com que a gente entenda como nós precisamos nos comunicar, para a gente fazer com que o nosso aluno chegar até o aluno, né, com essa informação e desenvolver esse trabalho de comunicação alternativa, como também para eles é uma experiência fantástica, eles gostam muito, né? Então, utilizar nunca exageradamente, mas utilizar também dessa forma, né? A gente utilizando como metodologia e abordagem as cenas visuais, é exatamente disso, né, que eu estou falando, disso que estou tratando. Então, histórias sociais, né? A gente pegar cenas pequenas, né? Tentar representar para o aluno, às vezes com auxílio de mais de um professor, né? Muitas vezes a gente consegue fazer trabalhos de comunicação quando há possibilidade, quando tem mais de um professor de educação especial, né, e que necessite da comunicação alternativa, nós fazemos uma pequena interpretação, utilizando objetos, né? Isso se torna muito interessante, isso vai facilitar a compreensão, tá? A gente também tem que estar muito preocupado com a questão de saber avaliar, né? Avaliar sem muita expectativa, porque a gente coloca uma expectativa muito alta e geralmente muito espelhado naquilo que a gente acredita que seria o ideal, né? Mas cada um tem um tempo para se desenvolver, né? Então, se em um mês eu conseguir fazer com que ele entendesse 6 PECs essenciais, é excelente, né? Mas se ele também só compreendeu 3, ele avançou, ele progrediu, né? O que a gente tem que fazer, muitas vezes ele pode não ter aprendido a utilizar tanto de uma prancha, ele pode aprender a utilizar com outras figuras que ele acha mais importante, porque muitas vezes a gente percebe que algumas PECs, como a gente viu, tem uma imagem que talvez a gente não ache muito clara, então muitas vezes a gente consegue pegar na internet, né, imagens, né, é claro, sempre colocando de onde nós, fazendo referência das imagens que nós utilizamos, para que ele consiga entender, né, esse gesto, essa intenção, né, essa emoção, tá? É mais ou menos isso que eu queria falar. Nossa, muito pertinente, muito bom. PECs versus sistema robusto. PECs é usado principalmente para ensinar a intenção comunicativa, troca de figuras. Sistema robusto não é somente para solicitar algo, é ter muito repertório para ampliar a linguagem, palavras essenciais.
Pode passar, Carlos? Aqui, né, então está falando 80% do vocabulário essencial, mais 20% do vocabulário acessório. Nós temos sistema robusto de comunicação, mais o alfabeto. Pode passar. Como fazer, como ajudar, como favorecer a comunicação da criança? Pode passar. Confuso, quadro de comunicação e a boca. Pode passar. A fala, né? A boca, confuso, quadro de comunicação e a boca. Essa parte, né? Que a fono trouxe, o olhar dela, né? O olhar da profissional da saúde em relação à dificuldade da fala. Pode passar, Carlos? Modelagem, uso funcional da linguagem, valorizar todas as iniciativas, né, de comunicação, observar, dar significado e responder, né? Usar diferentes funções comunicativas, respeitar turnos comunicativos. Interessante, né? Língua falada, comunicação alternativa, Libras, né? Língua falada, comunicação alternativa, Libras. Muito interessante. Pode passar. Rogata, Oi. em relação ao slide anterior, né, quando a gente coloca lá como modelagem a língua falada, que é a principal, né, do ser humano, que o ser humano utiliza para se comunicar, mas que está repleto de outros, né, comunicações visuais que nós temos, né, as linguagens não verbais, e aí também incluiu Libras. É importante alguns professores avaliarem os alunos, principalmente os que têm paralisia cerebral, né, ou até mesmo alguns que têm um nível leve de autismo, mas que afetou a fala, que muitos são capazes de adquirir Libras, a linguagem brasileira de sinais, como opção para comunicação, né? Esse nosso aluno que eu comentei, né, de que ele procurava os vídeos sobre música e tudo, ele já tinha feito uma comunicação gestual paralela de sinais para fazer com que nós compreendêssemos aquilo que ele desejava. Então, ele era totalmente apto, até porque ele compreendia tudo que nós dizíamos, a aprender Libras. É claro que muitas vezes o professor de deficiência física, né, que o assiste, às vezes não tem Libras, né, não conhece Libras, né, mas ele pode indicar, né, para a escola, para o coordenador, para a família, né, o ingresso dele, né, a Libras, né, e aí adquirir com facilidade uma forma de comunicação que é amplamente usada pelos surdos, né? E só desses casos que eu vi que têm condições de aprender Libras, são 2 alunos com paralisia cerebral que estão aptos a aprender Libras, né? Então, é claro, nós entramos na pandemia, não foi possível que os pais iniciassem esse trabalho na escola, mas é importante a gente observar isso nos alunos também. Aqueles, não se limitar somente à PEC, a comunicação alternativa, né? Nós também observarmos os alunos que podem utilizar. Até teve uma pergunta interessante, né, de uma professora que nós estamos conversando sobre isso, e ela falou assim, mas nós podemos, né, para o aluno que não é surdo, permitir com que ele utilize da linguagem brasileira de sinais, da Libras? Falei, mas você que é intérprete, você utiliza da linguagem do surdo, né, sendo falante. Então, é claro que nós podemos, para o aluno que não é falante, introduzir as Libras, né? Então, é isso Sim. que eu acho que é importante também. Nossa, muito legal isso que você trouxe. Até eu ouvi isso essa semana mesmo, né? Uma formação que teve lá em São Paulo. A intérprete, ela colocou que acho que 2 meninos, eles estavam até paquerando uma surda, né? Uma menina surda.
E os dois estavam assim discutindo em Libras, discutindo mesmo. Ela falou: olha, a maior cena de inclusão educacional, porque um que estava discutindo em Libras fluentemente, ele era ouvinte. De repente ele virou e falou para o amigo dele, que surdo folgado, né? Então ela falou: ótimo, estavam brigando, discutindo por causa da menina, mas em Libras, isso é inclusão. E eu vou dizer, viu, eles se comunicam mais rapidamente do que a gente, né? Pode, a gente aumenta a interação multicultural, Isso perfeito. aí. Nós estamos aí avançando um pouquinho no horário, 1h27, nós temos 1h30, né? Só finalizar com essa última frase do slide anterior, então, né? Os usuários da comunicação suplementar alternativa também precisam e merecem um período de aprendizado com os modelos de outros. Essa modelagem pode e deve ser feita por pais, colegas, irmãos, profissionais e outras pessoas regularmente por um longo período de tempo. Eduardo, você quer fazer alguma complementação ao material, o olhar da fonoaudióloga e articulando aí com as habilidades sociais? Eu acho que a gente está, dos 4 pilares, a gente está trabalhando bastante a competência social aí entre o aprender a conviver, né? Mas você fique à vontade para trazer, né, sempre o seu olhar aí de professor. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informações, né, sobre essas questões que ainda é muito pouco comentado, eu acho que tem muito pouco utilização desse recurso dentro das salas, né, do AE, né, que é algo extremamente importante, né. Não adianta nós pensarmos em alfabetizar, em trabalho raciocínio lógico, matemático, raciocínio abstrato, entre todas as outras coisas, todas as habilidades que nós trabalhamos, se o aluno não tiver a competência de se comunicar, que é a parte mais importante, né, do ser humano. O ser humano, ele passou a ser social quando passou a se comunicar, né? Se a gente observar lá nas pinturas rupestres, talvez seja as PECs de antigamente, né? Para aqueles que ainda não tinham a linguagem desenvolvida, né? Para escrever, né? A escrita, né? A linguagem escrita. Então, eu acho que é importante a gente auxiliar os nossos alunos a se comunicar, né? Comunicar com a sua família, conosco, com os funcionários da escola, com seus amigos, principalmente, né? Porque muitas vezes isso impede, isso, como está descrito nos slides anteriores, traz retração, né? Porque ele gostaria, né, de se comunicar, de participar, né? Nós temos que muitas vezes também dar oportunidade dentro da sala regular, quando nós fizermos observação, conversar com os professores previamente, com todo cuidado, previamente combinado, para que o professor da sala regular, muitas vezes, permita em alguns momentos, é claro, nós temos às vezes 40 alunos dentro de uma sala, não é sempre possível que ele vá fazer todas as aulas, ele vai fazer isso, mas que em alguns momentos ele possa se comunicar, né? Isso também é uma habilidade social, saber esperar, né? Trabalhar o momento de poder falar, né? E dar a oportunidade dele se expressar, porque muitas vezes o professor, é claro, por muita correria, muitos alunos, né, muitas dúvidas, às vezes ele não consegue dar essa atenção necessária, e muitos deles querem só um momento de atenção para poder se expressar. Não importa se ele foi claro ou não, porque ele não foi claro para nós, mas para o que ele quis se expressar, para ele foi muito claro, né? Para ele conseguiu dizer o que ele queria. Então, começar por essa parte, dar esse momento para ele se desenvolver. É isso que eu penso, tá? E fico à disposição, né? Não somente dentro dessa formação, mas eu estou lá no grupo da Educação Especial, tem você, tem a Beth, tem todos os outros professores que me conhecem, né? E que se precisarem de um apoio, eu conheço um pouquinho, mas aquilo que a gente sabe, a gente procura sempre passar para frente, desenvolver, né? Ensinar e aprender sempre, né? Porque a gente aprende todos os dias com diversos professores, diversas metodologias, tá bom?
E fica o meu agradecimento por mais esse convite. Obrigada, Eduardo, por todos os seus esclarecimentos, sempre pertinentes, adequados. Você é sempre perfeito. Seu sinal de Gratidão. E a Beth é uma grande incentivadora, né? Ela não está aqui, mas sempre que a gente está fazendo a formação e educação especial para a universidade, não tem como falar de formação e não falar da nossa formação. Gostaria muito de agradecer, então, ao professor Eduardo, muito obrigada, às nossas interlocutoras, Norma Lúcia de Mello, né? E a Norma Maria Conceição, e eu gostaria de agradecer também ao nosso professor de tecnologia, né? Carlos Magno, e encerramos por aqui, então, o nosso notícia. Obrigada.